A espiritualidade sempre foi e sempre será um elemento crucial para nós adorarmos a Deus da forma que Ele merece. Por isso que todo bom cristão, todos aqueles que de fato entregaram a sua vida a Cristo e quer viver um renovo, quer viver o novo de Deus, sempre busca uma espiritualidade mais aguçada, mais buscada no Senhor, no próprio Espírito, porque Deus é Espírito. E necessariamente, se nós quisermos dar a nossa devoção e o nosso louvor a Deus, precisa ser em espírito e em verdade. Como ele teve o diálogo, o próprio Jesus conversando com a mulher samaritana, disse que não era o lugar, mas sobretudo era a forma, era a maneira como você estava portando o seu coração diante dele. A espiritualidade é o elemento essencial para que nós vivamos uma vida que rompa dificuldades e esteja ali atrelada no próprio Senhor. Por isso que nesta manhã nós queremos trabalhar sobre o devocional desenvolvendo a espiritualidade na família. A gente precisa desenvolver como cristão essa espiritualidade dentro de nossa casa. A nossa casa é o lugar mais próximo que nos leva ao coração e nos faz revelar quem de fato nós somos perante Deus. Porque na casa não existe máscara, na casa não existe disfarce, porque nós somos quem de fato somos por dentro. E é ali onde você precisa desenvolver a sua espiritualidade juntamente com a sua casa. Por isso que Josué ele já tinha chamado o povo a respeito desse pensamento. Lá em Josué, capítulo 24, que é o texto que o autor desse devocional traz, capítulo 24, versículo 15, ele diz a seguinte expressão: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Note que Josué aí ele traz algo que está aprisionando o povo no passado, a respeito daquilo que os seus pais fizeram, adoração a outros deuses, isso ancorando o povo ao passado apenas, e também ele traz ao presente, onde eles estão morando. Será que vocês vão servir aquilo que estava no passado ou aquilo que está na sua realidade no tempo real, no tempo atual? Por isso que o autor deste devocional ele traz algo sobre uma vida corrida, uma vida que está sempre em movimento e que nós precisamos fazer algumas escolhas para deliberar o que é mais importante diante das outras coisas. Por isso que aqui, quando Josué ele traz essa pergunta, essa indagação àquele povo a respeito de quem eles iriam servir, logo no verso 16 em diante, eles se declaram que nunca iria deixar o verdadeiro Deus por outros deuses, nunca iria abandonar o Deus de Israel pelo Deus que os seus pais seguiram ou pelo Deus da modernidade, daquele momento que está sendo vivenciado pela contemporaneidade. Portanto, nós precisamos aprender, assim como o autor colocou alguns passos aqui que nós precisamos fazer em nossa casa, desenvolver em nossa casa, para que possamos desenvolver também uma espiritualidade na nossa família, desenvolver entre os nossos entes queridos a nossa maturidade cristã, o nosso grau de espiritualidade, para assim acessar esse Deus. O primeiro elemento que ele coloca aqui como sendo importante para desenvolvermos na família é o culto doméstico. Esse culto doméstico se trata de um momento com Deus em família, em que você vai reunir sua casa, reunir sua família, sentar à mesa ou sentar diante de um sofá e ali você ler a palavra de Deus, orar diante do Senhor, pedir que cada um contribua com a parte que puder contribuir, de forma que todos estejam integrados neste culto doméstico. Ele fala aqui que o culto doméstico deve ser estabelecido através da decisão do casal. Quem decide são os pais, que vai decidir dentro de uma casa quando que vai ser, o horário que vai ser, o momento que vai parar para desenvolver esse culto. Os pais, os responsáveis legais, são aqueles que de fato vão desenvolver esse momento e essa dinâmica. Outra coisa que ele diz aqui, que deve se realizar esse culto
com a leitura da palavra de Deus, com oração, com dinâmica e momentos de integração entre família, como nós já falamos. Um segundo ponto que ele trata aqui sobre o desenvolvimento dessa espiritualidade na família é a leitura e a reflexão da palavra, das escrituras sagradas dentro do lar. Ele diz que incentivando a leitura da palavra, você vai estar inserindo palavras de vida dentro do seu lar, dentro de sua casa, e a sua família vai ser destinada, vai ser lançada nesse sentido e nesse sentimento de palavra, de vida, de transformação. Uma vez que você ler a palavra de Deus e você absorve no seu coração, refletindo nela, orando essa palavra, você está desenvolvendo uma espiritualidade muito generosa dentro de sua casa e também mostrando aos filhos no caminho quem de fato é o Deus que vocês servem, é o Deus que você está adorando. Assim como na passagem que lemos de Josué, no capítulo de número 24, a partir do verso 16, o próprio povo de Israel disse: eu não posso esquecer daquilo que Deus já fez ao longo da história sobre o meu povo, sobre minha família, sobre minha raiz. Então você, pai, mãe, filhos, você tem a responsabilidade de olhar para trás e entender o que Deus já fez em sua casa. Portanto, leia a palavra e baseado lá ele coloca um texto de Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai conduzir a sua vida, direcionar o seu roteiro e fazer com que você seja bem-sucedido no seu caminho, no caminho do Senhor. Em terceiro lugar, também ele narra a importância de uma vida de oração familiar. Não estamos falando aqui de uma vida isolada de oração, estamos falando de uma vida integral, uma vida em consonância com toda a família, parando alguns momentos e orando especificamente por alguns pedidos, incluindo, claro, a família em que todos estão incluídos. E ele coloca aqui que Deus, por meio dessa oração, ele vai fazer com que você e sua casa seja bem-aventurado, seja desenvolvido e seja estimulado a estar com ele sempre. E ele finaliza esse devocional dizendo que é por isso, por essa circunstância de constância naquilo que você está fazendo, é que você vai desenvolver uma espiritualidade em sua casa, aos pés do Senhor, e desenvolvendo, sobretudo, uma humildade e uma dependência integral com o Senhor. Não se trata apenas de um ente familiar, é um conjunto, é uma conexão que todos estão com o mesmo pensamento, com a mesma intencionalidade de adorar o Senhor e fazer com que o outro ente querido que está dentro de casa seja abençoado. Ele finaliza aqui com os motivos de oração. O primeiro deles, praticar o culto doméstico como sendo o primeiro e o elemento muito importante dentro daquilo que vai ancorar a presença de Deus e o desenvolvimento espiritual da sua casa e da sua família. E o segundo, ele pede aqui que nós oremos também pela leitura da palavra, para que haja uma constância na leitura da palavra e que essa regularidade e essa persistência nessa leitura produza também uma vida de oração conectada com o próprio Deus em um relacionamento estrito. Então quero te convidar agora a fazer uma oração comigo, agradecendo a Deus por esse momento tão importante de adoração ao nosso Deus, pedindo pela sua família, pela sua casa. Vamos juntos? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que faz proezas e maravilhas no meio de nós. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que seja colocado, Senhor, no coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, o desejo do culto doméstico, do desenvolvimento e aperfeiçoamento da família, Pai, em busca do Senhor. Pedimos, Senhor, que o desejo de ler a Tua Palavra seja constante, seja de forma perseverante e que haja, Senhor, o desejo também de oração em cada lar aqui neste momento. Assim nós te oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.